Olá, boa noite. Estamos aqui online no Facebook, Instagram. Oi, Bruno, bem-vindo. Oi, Wester. Olá, sejam bem-vindos. Já vão preparando as perguntas aí. Verdade. A nossa proposta com essa live de hoje é trazer um pouco desse tema de aplicações das leis sistêmicas dentro da área organizacional, empresarial, na área de carreiras e profissões, que é uma linha que tem uma visão mais ampla desse trabalho. Então, tem sido utilizado muito esse trabalho na área de consultorias, na área de orientação de empresas, na área de diagnóstico organizacional. Oi, Miriam. Coisa boa ter pessoas queridas aqui, nossos alunos do curso do treinamento, né, de desenvolvimento sistêmico. E lá a gente tem um módulo que fala sobre isso, né? E agora a gente está com essa proposta de falar um pouco mais desse tema. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu vim de uma área organizacional, então, apesar de ser psicóloga, eu trabalho na área de gestão de pessoas e gestão empresarial já tem um tempo, é a minha principal experiência. E quando, quando eu conheci as leis sistêmicas, eu vi o quanto complementa, né? Então, eu já participei de diversos treinamentos de liderança, de coaching, de desenvolvimento profissional, pessoal, e também na parte de gestão estratégica com alguns diretores, presidentes, e eu via que faltava algo, né? Então, quando eu conhecia essas leis, as ordens do sucesso, né, do Bert Hellinger e essa forma de aplicação, eu vi que é um complemento muito bom para todos nós que temos essa oportunidade de estudar as leis sistêmicas e colocar em prática, né? E essa aplicação faz com que a gente inclua o nosso sistema, inclua a nossa origem, e a gente consegue começar a pensar, responder algumas perguntas, né? Que a gente costuma sempre fazer, que são: será que eu estou fazendo o que eu realmente vim fazer? Né? Qual que é a minha missão? Oi, Cibele, boa noite. Boa noite, Cássio, Ana Cecília, Gabriel, sejam bem-vindos. Então, são pautas que vão surgindo quando a gente está na nossa carreira, que rumo que eu vou, né? O que que eu realmente, quais são os meus talentos e o que que eu posso desenvolver, por que que eu escolhi essa profissão, por que que eu estou nela, qual que é a minha missão. Então, são coisas que essa linha sistêmica traz bastante ampliação para nós, né? Então, vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês. Oi, Rodrigo, boa noite. Eu quero dar meu boa noite a todos que estão aqui presentes no Instagram e também no Facebook. Como está um pouquinho distante, hora eu vou estar olhando em um, hora em outro. Dizer que para mim é uma honra, né? A gente está aqui, eu e a Aline juntas, sendo que há 3 anos atrás a gente se juntou um dia, trazendo assim cada uma um pouco da sua vivência como profissional, e chegamos num denominador comum de que eu trabalhava com empresas, com treinamentos, né, de equipes, e ela na gestão, com consultorias de lideranças, né, de gestores. E aí, nesses últimos... Ai, Ana, tudo bem? Nesses últimos anos, eu venho acompanhando alguns gestores e cada vez mais alargando a experiência com as constelações organizacionais, né? Então, como a Aline disse, quando a gente entra em contato com os princípios, né, sistêmicos, que são também chamados ordens do sucesso, a gente vai ganhando espaço e abrindo espaço nas nossas profissões e nas nossas carreiras, com a consciência dessa escolha, né, do nosso lugar na vida e o que a gente faz para servir a vida nessa troca, né, que a gente faz com a vida, de maneira que a gente se sinta em processo de realização. E acho que um dos pontos principais do desenvolvimento pessoal é a gente chegar no processo da realização profissional,
que, naturalmente, a realização financeira, ela acompanha esse processo. E, às vezes, não. Isso vai depender muito do campo em que a pessoa realmente se encontra, né? E nesse trabalho, a gente trabalha com campos, né? Do campo do mais, no campo da escassez, que a gente vai falar aqui mais para frente, exatamente para nos colocar de frente às nossas escolhas. Mas, que como diz o Bert, uma empresa, né, de sucesso, uma carreira de sucesso, uma profissão de sucesso, depende que você venha de uma família de sucesso. Então, não tem como nós, consteladadoras familiares, não olharmos para o campo familiar, né, o campo pessoal de cada um, para estender isso também nas suas profissões, nas suas carreiras, nas suas escolhas. Algumas pessoas que estão aqui são empresárias, outras são profissionais liberais, né, profissionais autônomos. O importante é que vocês compreendam essa proposta de hoje, da gente falar sobre negócios, sobre as carreiras, em variados setores, né? A nossa ideia é mostrar para vocês qual é a proposta que a gente tem para o próximo curso que a gente está oferecendo, que é o treinamento organizacional sistêmico, negócios e carreiras. Você quer comentar alguma coisinha? Ou a gente já... A gente vai falando ao longo da live, né? Porque hoje a gente quer atender as perguntas que vocês tiverem também, porque como tem públicos distintos, né? De focos distintos. Então, fiquem à vontade para trazer os temas para que a gente possa direcionar, porque o tempo é curto. Mas colocando um pouco dessas ordens do sucesso, né, dentro das organizações, de onde surgiu, na verdade, esse trabalho, né? O Bert Hellinger, na verdade, ele sempre constelou qualquer tipo de tema, e aí alguns alunos dele começou a participar e ver, digamos assim, que tinham pessoas, empresários, levando suas empresas, levando seus negócios, para que fossem olhados dentro desse campo sistêmico. Porque o campo sistêmico, o que ele mostra? Ele mostra aquilo que está na essência do negócio. Então, por exemplo, se eu monto um negócio igual a gente, que é de áreas de ajuda, terapêutica, então qual que é o propósito do nosso negócio? Nosso negócio é ver o outro num processo de transformação, num processo de realização. Então, esse é o nosso propósito, né, de ter essa contribuição. Para isso, eu posso mudar meu propósito ao longo do tempo, mas eu preciso de estar sempre ligada nesse propósito inicial, nessa raiz. Então, o que a gente aprende nas ordens do amor do Bert Hellinger, né? Que todos nós temos o direito a pertencer a um lugar na família, lugar onde a gente veio. Aí tem também a ordem da hierarquia, que é a ordem de chegada no sistema. E a lei do equilíbrio, que são as trocas. Aquilo que eu dou tem que ser proporcional àquilo que eu recebo. Então, essas três leis também se aplicam nos nossos negócios, também se aplicam na nossa carreira, né? Quando a gente chega numa empresa, num lugar, ou quando a gente decide montar um negócio, a gente passa a pertencer àquele espaço, àquele lugar, aquela empresa, aquela instituição. Chega um momento que vão haver hierarquias ali, quando sou eu a fundadora ou quando não sou eu a fundadora. Eu chego lá e tem alguém que estava lá antes de mim. E quando eu estou lá, o que eu quero? Eu quero oferecer aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho de melhor, e quero receber por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho. Então, essas leis foram vistas dentro dos temas que as pessoas foram trabalhando, levando para o Bert. Oi, Paty. A Paty é a nossa top live. Então, você ajuda nós. Por quê? Porque a Paty tem uma habilidade de oratória, com lives, com telinhas, que facilitam o trabalho dela. Então, quer dizer que o que a gente faz não tem valor? Não, é diferente. Cada um tem suas habilidades. Então, o que eu acho mais bonito da aplicação das leis sistêmicas nessas áreas e nesse contexto organizacional é isso, é esse respeito pelo lugar, pelo tempo, pela experiência, pela habilidade e pela vocação de cada um.
Quer falar, né? Quero. Ainda, né, nesse campo do pertencimento, a Aline está falando aqui, eu estou pensando assim, nossa, o que faz a gente buscar o pertencimento numa empresa ou numa profissão, né? Então, se a gente for olhar, visitar um pouquinho a nossa história familiar, se eu venho de uma família em que as pessoas são da área educacional ou da área da advocacia, da medicina, né? Tendencialmente, eu vou me acostumar a viver o dia a dia com essas profissões, com essas carreiras, né? É muito comum que a gente caminhe, né? É muito comum que a gente caminhe em sequência ao que a gente vivenciou na infância, na juventude, seja por vínculo de algo que realmente nos fez bem, ou se é um desafio para nós, né? Que foi difícil. Muitas pessoas perguntam assim: o que fez eu escolher uma carreira que eu nem parava para pensar, porque hoje eu nem estou entendendo por que eu estou nela. O que faz, ou o que fez eu escolher? A Karina estava comentando ali, né? Eu sou professora, eu sou cozinheira, eu posso fazer psicologia? Pode. Eu costumo dizer que as formações, os processos de formações, eles podem acontecer até o último dia da nossa vida, porque nós estamos aqui exatamente para aprender. Agora, como me sentir bem na carreira, na profissão que eu escolhi para mim? Eu escolhi pensando em mim ou escolhi pensando em agradar meu pai, ou agradar minha mãe, ou os meus avós, né? E quando eu venho de uma família em que ninguém estudou, ninguém tem, assim, uma carreira desenvolvida, sólida, e eu vou estudar, e eu vou desenvolver uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, como é que eu me sinto? Então, nesse campo do pertencimento, a gente tem tanto o pertencimento de vínculo com as empresas, a gente não está numa empresa à toa, né? A gente se conecta a elas e elas a nós, como também num campo de profissão. Então, Você quer falar? Sim, só para complementar a pergunta da Cris. da Cibele aqui. Sim. Então, eu posso estudar psicologia, mesmo eu tendo sido professora de espanhol, cozinheira? Sim. E pode dar certo. Você pode mudar de área, de novas áreas, e pode dar certo. A questão é como que eu vou para essa nova área, né? As pessoas querem fazer, às vezes, transições, mas como que é essa transição? Às vezes eu vou para essa transição para falar assim, não, cozinheira, minha família inteira, as mulheres foram cozinheiras, e olha aí o que virou delas. Não ganharam dinheiro, são todas infelizes, fica lá com aquela barriga pregada no fogão, eu não quero isso para minha vida mais, eu quero expandir. Ok, mas a gente precisa de ter uma gratidão e um processo de reconhecimento da trajetória que a gente já teve. Se eu olho para trás e excluo ou simplesmente rejeito tudo aquilo que eu passei, onde vai vir a força para eu fazer o novo? Exatamente. Onde vai vir a força? Aí tem uma pergunta aqui da Cris, né? Não é uma pergunta, é um comentário, né? Talvez seja por isso que eu ainda não me encontrei totalmente em uma profissão. Não me sinto pertencida à minha família. Isso, porque o que acontece? O Bert Hellinger fala assim, que nós somos chamados pela nossa profissão. A nossa vocação, ela se apresenta para nós de acordo com os enredos familiares que estamos inseridos. Então, eu digo assim, as pessoas brincam, né? Ah, toda pessoa que faz psicologia, ela faz porque ela é doida. Eu não sei se é porque ela é doida, mas provavelmente tem muitos casos de pessoas adoecidas emocionalmente no meu sistema familiar que me trouxeram para isso. Então, para mim isso é claro, isso é leve, é tranquilo, levo isso numa boa. Mas, às vezes, a gente olha para essas situações e a gente quer outras, a gente quer uma transformação e não quer simplesmente seguir esse chamado. Então, primeiro, a gente precisa de fazer o exercício de entender onde que a gente veio, quais são as pautas que tem ali, para que a gente se conforme e siga aquilo que realmente vem na nossa intuição para a gente fazer. E o pertencimento, esse vínculo que a gente estabelece com a família, nem sempre ele acontece porque a gente se parece com a família, Cris. Uma sugestão que eu tenho para você se sentir vinculada à família, pertencente à sua família, muitas vezes estar fazendo diferente deles, seja numa profissão, numa carreira, em homenagem ao que eles não puderam fazer, em homenagem a tudo que
para você foi possível, enquanto para eles foi limite. Foi um espaço limitante, né? Uma crença limitante, muitas vezes. Então, cabe a você, como a menor da família, que é a filha, olhar para a mamãe, olhar para o papai e ter um direcionamento de pertencimento, sim, se colocando no sim da vida, que é olhar para a sua origem, concordar com a mãe certa, o pai certo, e então se sentir, né, vinculada à sua história, vinculada aos seus pais, e através desse vínculo com a sua origem é que você vai ter um futuro de sucesso, de êxito, porque o Bert, ele tem uma fala que a face da mãe é a face do sucesso, né? Então, a conexão que nós temos com a mãe, que foi o nosso primeiro amor, é a conexão que nós vamos sempre estar de frente para o sucesso, para o êxito, né? Para tudo que é completude dentro da gente. Claro que a mamãe não foi perfeita e nem o papai, mas uma coisa é certa, eles tiveram a vida e dar a vida, servindo a vida, é um ato perfeito, segundo Bert. Então, esse é o maior êxito, é o primeiro êxito, né? Que os seus pais te ofereceram e você também se ofereceu enquanto filha, seguindo, né, o caminho do nascimento e se fortificando para estar aqui conosco agora. Então, seja muito bem-vinda a todos que estão chegando. A Paty estava falando, né, que muitas vezes das nossas escolhas profissionais, nós estamos querendo consertar algo ou curar algo, né, fazer justiça. Isso tem muito a ver com o que a Aline estava falando. Por exemplo, se eu sou psicóloga, se eu sou terapeuta familiar, eu estou buscando curar a família. Eu estou buscando ter uma grandeza, uma espécie de grandeza, uma consciência para estar sempre com a palavra certa, com a postura certa, principalmente nos adoecimentos emocionais e mentais, né? Agora, se eu tenho um grande conflito na minha história familiar, com um trauma, assim, por exemplo, como que eu falo? Alguém roubou da minha família. Aí tem um comentário aqui da Kívia, né? Quando eu busco caminhos profissionais, graduação, pós-mestrado, e meus pais não buscaram isso. Isso não quer dizer que eu não esteja honrando eles, certo? Claro que não. Está ok o Face, vocês estão conseguindo acompanhar? Quem não estiver conseguindo acompanhar e tiver Instagram, eu peço para ir para o Instagram, porque geralmente sim, o Face ele trava mesmo. Kívia, então, não, pelo contrário, o que os pais querem é que a gente dê um passo a mais. Então, por isso que a gente fala que nesse caminho é o caminho do mais. É um pouquinho a mais. É quando eu olho para eles e falo assim, muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram. Vocês me ensinaram a buscar, a ir atrás, a investir na minha carreira, a buscar conhecimento. Que bom que, apesar de vocês não terem tido, vocês me ensinaram a ter. Os esforços deles foi uma porteira aberta para você, uma porta aberta para você poder fazer um pouquinho a mais, seguindo adiante e podendo honrá-los com os seus títulos, com seus conhecimentos, com tudo que eles não puderam ter e você pôde. Então, é uma forma feliz. O Cássio está perguntando aqui, como é possível e tem importância o vínculo com uma história que é desconhecida para mim? Cássio, eu costumo dizer o seguinte, nós temos um DNA que não é só biológico, nós temos um DNA também energético e emocional. Então, dentro da gente, contém as nossas histórias através do nosso DNA familiar. Então, eu tenho parte dos meus pais em mim, parte dos meus avós, dos meus bisavós. Se a gente for olhar biologicamente, a gente consegue provar isso. Não tem como a gente desprender disso emocionalmente e energeticamente. Então, é como se os ecos da história familiar estivessem dentro da gente. Muitos impulsos que nós temos na nossa postura e nas nossas escolhas têm a ver com esse passado desconhecido. Nós, de fato, não precisamos conhecer o passado da nossa história, mas quando nós estamos no caminho em sentido ao futuro, nós estamos também fazendo por esse passado. Pode ser de forma consciente ou inconsciente. A atuação das constelações vai exatamente atuar no campo inconsciente, né, dessas histórias e mostrando para nós, clareando para nós, muito das nossas escolhas atuais, certo? Vamos lá.
vai colocando as perguntas. Isso, tá. E até falar um pouco dentro dessa pergunta do Cássio, né? Que na verdade, os nossos vínculos, existem os vínculos conhecidos e os vínculos que a gente não conhece. Então, é isso que a Larissa falou, nós somos um conjunto de coisas, de interações, né? As interações escolhidas e as não escolhidas, digamos assim. E a gente percebe isso nas nossas habilidades, porque é aquela pergunta que a gente faz, de onde veio essas habilidades? De onde veio essa minha tendência, essa minha sensação de que eu preciso de fazer algo desta forma, né? Então, a gente escuta muitas histórias das pessoas contando, eu não sei por que que eu faço assim, mas eu sinto que é isso que eu tenho que fazer, né? Então, Ou eu tenho essa habilidade natural, eu não preciso de me esforçar tanto para falar desse assunto ou para exercer determinada área. Você já viu isso? Isso, né? Porque, na verdade, assim, a gente não veio para repetir, a gente repete os padrões familiares porque a gente entra no julgamento. Isso. Quando a gente julga, a gente repete. Quando a gente sai do julgamento, a gente tende a transcender os padrões familiares, é ir além, é fazer diferente, ou é fazer um pouco mais. Então, e não ficar só no padrão de repetição. Então, quando se pensa em carreira, a gente precisa só de ter a certeza que antes de nós teve uma história, né? Ou uma um pouco mais sofrida ou um pouco mais leve, e que a gente não foi simplesmente jogado pela cegonha aqui e agora estamos aqui sendo donos de tudo que a gente cria, né? E sem gratidão ou reconhecimento a qualquer coisa que veio antes. É uma questão de postura e não só de fatos exatamente concretos, né? Que fazem tudo isso. E eu acho importante também quando se pensa assim no sucesso, né? Porque é onde as pessoas ficam tão preocupadas, né? Mas nossa, como é que eu vou garantir se eu vou ter sucesso ou não? Não tem garantia. Garantia é você mesmo, né? A sua confiança, o trabalho interno que você faz, o reconhecimento que você tem pela sua história, o quanto você honra os passos que você deu, né? Quantas vezes nas transições, nas mudanças, a gente quer fazer tudo diferente, e aí é como se a gente pegasse o álbum de fotos antigo e queimasse, né? Falando, não, daquilo eu não quero nada. Mas aquilo te deu alguma coisa, né? Do mesmo jeito, eu falo que é essa postura que a gente deve ter com relação ao trabalho que a gente tem, né? Porque às vezes hoje em dia, nós estamos com um potencial criativo muito grande com a internet, com as redes sociais, tudo é muito, assim, tem muito estímulo, nós recebemos muito estímulo. Então, com esse tanto de estímulo, hora a gente quer fazer uma coisa, hora a gente quer fazer outra, e a gente pode se sentir, às vezes, perdido diante de tanto estímulo. O servir a vida, Aline, o Bert fala, né? Também é um movimento de sucesso. Então, no momento que vocês sentem-se como profissionais servindo a vida, ou seja, oferecendo à vida algo útil que seja, né, multiplicado isso entre as pessoas que vocês trabalham, pacientes, clientes, até mesmo outras colegas de trabalho, vocês estão no caminho dessa troca com o mais. Porque o mais da vida é quando todos crescem, quando todos desenvolvem, cada um no seu tempo, cada um na sua condição, mas é uma caminhada única, né? É daqui, do momento presente, para o futuro. Nós não temos como ficar no passado, olhar para o passado e ficar olhando para o passado. Com isso a gente perde não só tempo, mas a gente fica nessa postura que a Aline falou, de julgamento, de crítica, de decepção, de queixas, né? E de estar faltando, porque a gente fica na falta. Eu não recebi isso, então, por isso que eu estou assim. Então, assim, a gente precisa de sair do padrão da falta e ir para o padrão da abundância, que é a prosperidade. Exatamente. E aí, dentro disso, a gente cabe tudo, a gente leva toda a nossa bagagem. Ok, até ontem... o Bruno falando, quanto mais julgamentos, mais repetição. Exatamente. Aí, Bruno, porque tá a gente encontra com o nosso julgamento no nosso caminho. Na verdade, a gente só julga o que está dentro da gente.
Então, quando eu julgo no outro, eu estou julgando exatamente um ponto que eu ainda não olhei para mim, não trabalhei em mim e que me incomoda. Então, algo que eu provavelmente preciso mexer, porque isso está me incomodando, mas que eu não dei ainda, não tive consciência de que é algo que está presente em mim, né? Assim, me dá, só para complementar, ainda nesse campo do princípio do vínculo, nós temos aqui os empresários que estão presentes, por exemplo, os funcionários, eles estão vinculados à empresa, o gestor, né, o idealizador, está vinculado à empresa, ou seja, é uma forma de pertencer na empresa. Do momento que esses funcionários, que algum desses gestores, um desses sócios saem da empresa, também acaba o vínculo. Isso é diferente da história familiar, né? No caso, na família, filho é filho, pais são pais e não tem desvínculo, né? Nem com a morte. Tem uma pessoa falando que hoje eu vejo minha filha às vezes me olhar com certo julgamento. Isso me esclarece o olhar que sempre tive com a minha mãe. Sim. Então, e aí quando a gente consegue perceber a tomada de consciência, é onde a gente pode mudar a nossa postura, fazer uma transformação na nossa ação. Aqui, ó, a Maria Letícia perguntando como que funciona na prática a ordem da hierarquia nas organizações. Então, ela também é diferente da família, né? Isso. Porque na família, quem chegou primeiro e ponto. Né? Então, e o ponto é a parte mais importante. Não tem como, por exemplo, a filha ficar acima dos pais em nenhum momento, né? Mesmo que dentro de uma empresa familiar, por exemplo, tenham filhos que sejam chefes dos pais, o que não é uma coisa tão fácil assim de ser administrada. Segundo Bert, não vai dar certo. Nem irmãos caçulas serem os líderes dos irmãos mais velhos. Não dá certo. Então, né, como que funciona? Existe o tempo de casa, né? Toda empresa faz aquele trabalho de valorizar o tempo de casa, e que bom que fazem, porque isso é muito importante. Então, considera-se a ordem de chegada naquela instituição, naquela empresa, mas também existe a hierarquia por desempenho, que é alguém que acabou de chegar, mas é uma pessoa que chegou já com uma bagagem, com uma experiência, com um conhecimento, com uma vivência. Então, essa pessoa que chegou, para ela se sentir bem diante de um cargo, vamos supor que ela seja contratada para ser líder de uma equipe que está lá há 10 anos na empresa e ela acabou de chegar. Qual que é a postura para dar certo? A postura para dar certo é ela primeiro reconhecer o tempo que aquelas pessoas têm de experiência dentro da empresa. E aquelas pessoas reconhecerem o tempo que aquela pessoa tem de experiência na função. São dois movimentos, né? Diferentes. Sim. Que têm importâncias diferentes e que vão ser desenvolvidas dentro das empresas diferentes. Agora, o que acontece muito? É assim, acabei de chegar, assumi um cargo bom, vim para salvar, vim como um bombeiro, vim salvar o incêndio que estava nessa empresa. Se não fosse eu, com o meu conhecimento, com o meu currículo, com a minha experiência, nada daria certo nessa empresa. Vim para salvar essa empresa. A gente faz esse movimento dentro da família também. O que acontece? As pessoas que estão debaixo de nós ou próximas começam a rejeitar a gente, ou a gente começa a se sentir incomodado com o chefe, ou com o subordinado, ou com os colegas de trabalho. Então, mas de onde a gente aprendeu essa postura? Lá na nossa família, onde a gente olhou e falou assim, minha mãe não soube fazer nada direito, então agora eu vou mostrar para ela como é que se faz. Né? E aí, esse padrão repetitivo a gente aplica no nosso ambiente profissional. Aproveitando ainda nessa ordem do sucesso, né, hierarquia, com relação às profissões, o que vai fazer, por exemplo, uma das nossas ouvintes, né, estava falando, se eu fizer psicologia, né, desde que você honre as primeiras profissões, as primeiras carreiras, procure honrar o trabalho do papai, o trabalho da mamãe, não importa qual foram os trabalhos, o quanto receberam financeiramente, como conduzir esse dinheiro. Você está vivo, não está? Você está aqui agora com a gente, não está? Então, basta honrar essa história, essas profissões. Escolher, Larissa, eu fiz escolhas que foram
totalmente erradas no meu passado, eu acabei fazendo cursos que eu não gostava, e agora, então, olhe para cada caminho alegre, tenha seu coração satisfeito com as suas escolhas lá atrás. Eu fiz tanta caminhada para chegar até aqui, naturalmente essa profissão e essa carreira que me abraça tanto e que eu abraço tanto também, veio de uma forma que, se não fossem as outras, eu não estaria tão plena nela. A Fábia está dizendo assim, quando uma pessoa que era funcionário passa a ser o sócio. Como funciona a hierarquia, né? Como diz a Aline, Fábia, do momento que a pessoa passa a ter um desempenho, uma função, né, de liderança na empresa, onde ela vai estar cuidando de outras funções, de outras pessoas, ela passa, sim, a ter posso dizer, um princípio de liderança, de primeiro, não de primeiro, mas ela vai ter uma importância nessa empresa, ela precisa ser respeitada pelos seus subordinados, né? Isso acaba, às vezes, dando muito choque na empresa, porque os colegas de trabalho, quando tem que vê-la líder, passa a sentir um desconforto, porque, tipo, por que não eu? Ou o que fez ela comprar uma parte da empresa? Quanta sorte ela teve ou não tive, mas isso não é um problema dos demais. Ela vai ter que ter a postura, né, de se colocar como líder, de entender que naquele momento em diante ela tem que liderar e ela tem esse lugar de respeito e de hierarquia, né, na empresa. Por isso que a gente sempre fala, assim como os pais não são amigos dos filhos, os líderes, os sócios, né, os gestores também não são amigos dos seus colaboradores. Existe uma hierarquia exatamente para colocar esse lugar definido. Né? Eu não estou falando de amizade, eu estou falando de amiguinhos, né? De conversinha, de interesses, eu vou passar a mão na cabeça da Aline porque ela é minha amiga, então eu vou deixar os horários dela de trabalho melhor, vou dar um salário maior para ela. Isso passa a ser uma troca desfavorável e injusta no sistema. E acaba que o sistema, ele expulsa, né? Quem não vai olhar para o líder com honra, com respeito, né, com alegria. E tudo depende também, Fábia, né? É só falar um oi para minha madrinha que entrou, Lídia, lá de Tuiutaba também. Legal. Tudo depende também da postura que essa pessoa assume ao ela ser convidada para assumir uma sociedade. Porque se ela foi convidada para assumir uma sociedade, com certeza algum destaque ela teve no meio que ela estava. Ou muitas empresas acontece assim, a empresa está num momento de transição e ela oferece para qualquer funcionário a possibilidade de ser sócio daquela empresa. E aí algum que tem algum dinheiro guardado, ou que tinha aquela intenção, aquele propósito, é atraído para essa vaga. Porque também tem isso, a gente é atraído para as oportunidades que tem uma ressonância, que está já presente no nosso campo. Então, por causa disso, ela é atraída e ela assume a gestão, passa a ser um sócio daquela empresa. Isso. Aí ela chega e fala, agora, meros colegas, agora eu sou o dono. Eu não sou mais o seu coleguinha de trabalho. Então, agora eu quero que você faça isso para mim. Vai arrogar, né? E aí vai com essa postura arrogante. Aí, nessa postura arrogante, ele vai ter dificuldade de ser incluído naquela função. Aí pode parecer que não era o lugar para aquela pessoa, mas nem sempre. Às vezes a pessoa não teve a postura certa, por maturidade, e perdeu a oportunidade. Mas pode acontecer, viu, Fábia? Essa possibilidade, né, Aline? E aí exige-se muito da pessoa também que ela faça um trabalho com os subordinados, né? Que é isso que a Larissa falou, assim, de falar, olha, eu tive essa oportunidade e sou grata a essa empresa, a essa instituição que me deu essa oportunidade. Não quer dizer que eu seja melhor do que vocês. Eu apenas tive uma oportunidade diferente. Né? Eu digo assim, que igual no trabalho de constelação, a gente fala muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, que as pessoas, quando a gente começou a trabalhar com formação, com treinamento de desenvolvimento pessoal,
né? E as pessoas falavam, não, mas por que vocês vão formar constelador? Por que vocês vão trazer mais pessoas para aprender, para gerar concorrência? Não existe concorrência. Concorrência para quem ainda está no nível da competição, da arrogância, e ainda apontando os erros do seu sistema familiar. Porque quando percebe-se que o movimento é colaborativo e que é a pizza aumentando e não a pizza sendo dividida, percebe-se que você só atrai aquele nível de pessoas e de colaboradores e de parceiros, de clientes que estão dentro desse alinhamento com a sua história, dentro de alinhamento daquilo que você se propôs a oferecer, principalmente isso, porque cada um de nós tem um limite. Então, por exemplo, agora eu tenho um bebê, então eu tenho um limite que eu posso oferecer, porque eu tenho que oferecer uma parte para o meu bebê para ele crescer. Na hora que ele crescer um pouco mais, eu posso voltar a oferecer mais, mas por enquanto tem um limite. E assim somos nós com as nossas carreiras, assim somos nós dentro do nosso trabalho, a gente saber que a gente também tem um limite na hora que a gente vai oferecer. Todas as profissões são importantes para a vida, né? Então, todas as funções de uma empresa, todas as áreas profissionais, elas também têm os seus sistemas, né? E elas estão a serviço da vida, desenvolvendo pessoas, facilitando para as pessoas, né? Muitas vezes acompanhando as pessoas e fazendo com que todos nós, se pudéssemos nos unir, como a Aline está falando, né? De uma forma colaborativa, somativa, todos ganhem. No momento que um quer ganhar sozinho, muitos vão ter que perder para que exista esse ganho privado, particular, né? Então, um dos pontos, né, que a gente precisa colocar na nossa postura para sermos profissionais, seja de uma carreira de liderança ou, né, em outros movimentos, é a humildade. É você saber que se você é uma pessoa que está lá na limpeza, né, cuidando do banheiro daquelas unidades todas da empresa, e você tem dentro de você humildade, respeito, alegria, né, e muita honra, gratidão mesmo pelo que você faz e troca com a empresa, com certeza você vai ser respeitada, reconhecida, e muitos vão te olhar no seu lugar, né, como alguém que faz a diferença, né? A parte daqui, reconhecer que somos pequenos, temos limites, e que a gente vai dar o que a gente pode. Um outro princípio, né, das ordens do sucesso é essa troca, em que a gente vai dar o que tem e receber o que precisa na vida, né? E como é que isso é feito nas profissões, como isso é feito nas empresas, né? Qual é a postura correta em um ambiente competitivo? Só um minutinho que eu tem umas perguntas aqui no Face. É que a Lara está olhando no Instagram e eu estou acompanhando o Face aqui. Qual é o caminho para quem escolheu uma profissão, um percurso profissional de sucesso também, só que depois de algum tempo descobriu que não tinha tanta afinidade com aquilo? Na verdade, é aquilo que a gente explicou da cozinheira, as nossas afinidades, e que eu comecei a falar, né, dos estímulos, elas podem e mudam de acordo também com o nosso processo evolutivo. A gente vai caminhando e vai tendo habilidade para outras coisas. Talvez em algum momento a gente jamais utilizaria esse sistema de live, de internet, de marketing digital. Isso tudo é muito novo, mas as coisas vão evoluindo, coisas que antes eu falava assim, não, Deus me livre, atendimento online, e agora a gente vê o quanto isso tem, né, sido útil e necessário. Então, isso faz parte, Ítali, de alguns momentos a gente ter essas mudanças. Agora, qual é a postura que nós vamos para essa mudança? É onde a gente continua batendo na tecla. É a postura de reconhecer que durante um tempo, aquela função, aquela escolha sua te nutriu. E você fez porque naquele momento você precisava dela. Porque a gente oferece e a gente recebe. A gente precisa daquela profissão naquele momento. E aí, em algum momento, agora é outra. Agora você está em outro momento, outras necessidades. Então, tudo bem. A Maria Letícia também está perguntando aqui, que a gente estava falando das hierarquias, né? Então, algumas pessoas são mais úteis no trabalho pela qualidade das relações interpessoais que estabelecem do que pelo próprio trabalho técnico em si.
Isso também é sucesso ou é preciso levar os dois lados juntos? Então, os QI não é sucesso, Não. né? QI que a gente diz, né? Quem indica, né? As pessoas são reconhecidas pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio desempenho, pela sua própria experiência. Não adianta eu querer ganhar por algo que eu não fiz. Isso, naturalmente, o sistema tende a se equilibrar. Então, às vezes, um dia um cliente chegou para mim e falou assim, olha, é muito injusto aquela pessoa ganhar mais do que o outro colega que trabalha mais horas, que tem mais conhecimento, mas aquele lá é o amigo do dono, ou o sobrinho do dono, né, que acontece muito. O que acontece? Eu falo, enquanto você está preocupado com a carreira do outro, você está perdendo tempo de desenvolver a sua. Porque esse é um tipo de assunto dentro de empresa que faz parte de um sistema maior. O próprio sistema se encarrega de equilibrar. A gente não equilibra a conta do outro. Não adianta eu chegar e falar assim, nossa, mas a Larissa, ela só faz uma live por semana e eu faço duas, e eu saio contando para todo mundo, a Larissa só faz uma. Quando eu estou desgastando com isso, eu estou perdendo tempo de pensar que eu poderia fazer 3. Né? Então, o próprio sistema se equilibra. O equilíbrio se dá das trocas, receber por aquilo que se faz. Relações interpessoais são muito importantes em qualquer relação profissional. A gente precisa de aprender a lidar com as pessoas, a falar daquilo que a gente precisa, ouvir as necessidades daquele chefe, daquele cliente nosso. Principalmente lidar com as diferenças e respeitar as diferenças. Exatamente, né? Desenvolver nossa comunicação, desenvolver nossa capacidade de empatia. Tudo isso faz parte. De aceitação. De resiliência, de lidar com momentos difíceis, de superação. De espera. Mas nem sempre isso é sinal de desempenho e isso entra dentro da ordem de hierarquia. Aí entra na questão que acho que a Cordeiro está falando, qual a postura correta para o ambiente competitivo. É como a Aline disse, um ambiente competitivo é como se fossem 2 irmãos brigando, e brigando por um espaço comum. Então, não tem necessidade de você ter uma postura competitiva se você tem segurança, se você tem tranquilidade do que você pode oferecer na sua profissão, no seu tempo. Então, eu nunca vou ser igual a Aline nunca vai ser igual a mim, nós não temos que competir. Tem muitas coisas da Aline que eu admiro muito no trabalho dela, na postura dela, na fala dela, mas eu só vou conseguir entregar o que eu posso. Inclusive, fazer uma live para mim é super difícil. Eu fico aqui, eu me perco, eu olho para cá, eu olho para lá, eu perco o que eu estava falando, porque eu estou acostumada com o público, e eu fico buscando esse público aqui, e essa ferramenta só me mostra eu mesma. Então, é só para que vocês entendam que a gente vai superando os próprios desafios, as próprias dificuldades, de uma forma que eu não preciso competir. Eu vou fazer de tudo para esconder a Aline, olha aqui, estou competindo, vou esconder a Aline, para ninguém ver a Aline, mas aí eu vou pôr ela para falar no fundo. Mas é bem isso mesmo, né? E a postura correta de um ambiente competitivo é você focar no seu, você desenvolver o seu trabalho, você desenvolver aquilo que é de potencial seu. Eu falo assim, parar de olhar para a grama do vizinho, porque toda grama do vizinho a gente acha que é mais verde que a nossa, é mais bonita, é mais florida, porque a gente não sabe por dentro o esforço que aquela pessoa teve para cultivar aquele jardim, aquela grama, aquelas flores. Exatamente. Então, eu aquele jardim. Uma história naquele jardim. Isso. Então, quando a gente estiver diante de ambiente competitivo, a gente precisa de voltar para dentro da gente, olhar para aquilo que a gente tem e oferecer o melhor que a gente pode. Porque a vida é isso, é oferecer... O que é a garantia de sucesso? É você oferecer o seu melhor. Já respondeu a minha pergunta, porque não gosto de competitividade, gosto de fazer o meu e entrega para o universo. Então, ótimo, Esther. Fazer com responsabilidade. Isso. Né? Agora, é importante a gente entender a mensagem que o outro nos pede também. Claro. Né? Então, assim, se um ambiente pede agilidade, não adianta eu fazer com lentidão e falar, estou dando o meu melhor e aí eu... Estou acomodado, na verdade, e estou falando que eu estou dando o meu melhor, exatamente. Então, a gente precisa de buscar aquilo que precisa. Aqui.
que o ambiente nos pede. Isso também é uma capacidade nossa de avaliar, analisar. Mas é isso, né? Isso são sintomas importantes do nosso ambiente, né? Gente, o tema é enorme, vasto, né? E dentro disso, foi por isso que a gente estudou bastante para que a gente pudesse, assim, formatar uma proposta para enviar para o público, que é do nosso treinamento organizacional sistêmico, com foco em negócios e carreiras. Né? Hoje é a primeira live que a gente está trazendo esse assunto, essa proposta. E dentro da nossa proposta são 4 módulos de treinamento de desenvolvimento pessoal, que cabe para o empresário levar suas pautas, cabe para aquele que está buscando uma recolocação profissional, aquele que está buscando uma transição na sua carreira, ou que esteja querendo sentir melhor com aquilo que realmente faz. Porque nós vamos trabalhar essas ordens do sucesso no nível mais profundo, no nível das vivências, né? No nível de cada um poder olhar para a sua trajetória. Vamos trabalhar também a questão das empresas familiares, os tipos de negócio que são vantajosos, aquilo que não é, né? As pessoas da área de saúde, da área de logística, da área de TI, da área de comercial, qualquer tipo de negócio que você queira olhar. Vamos trabalhar a questão da liderança, do coaching, de como desenvolver esse olhar para a vida, ser líder de si mesmo, tudo trabalhando com os conceitos sistêmicos. E também vamos trabalhar como aplicar isso na prática, né? Como fazer desse trabalho uma aplicação, uma forma de renda também para as pessoas. Isso, nós vamos trabalhar produtos, criação de novos produtos, né? Vamos trabalhar serviços, também criação de novos serviços, relacionamentos entre funcionários, entre setores, de líderes para com os funcionários, de funcionários para com os líderes, né? Vamos, nesse curso, fazer um trabalho de teoria vivencial extremamente aprofundado, né? Entregando muito conteúdo, mas também muita vivência. E como é um curso com vagas limitadas, a gente vai estar trabalhando assim, não só o desenvolvimento das profissões de cada um, mas para quem são empresários, nós vamos trabalhar também, né? Muito das empresas, quando for possível, e assim, poder desenvolver o máximo possível esse campo que a gente vai, eu vou falar sempre muito desse campo do mais, depois em outras lives nós vamos falar disso, para que vocês compreendam a força da energia do dinheiro com relação a essa troca da vida. Então, hoje a gente está aqui só assim, só trazendo um geralzão sobre profissões, carreiras, um pouquinho de empresa. Trabalhamos um pouco dessas leis sistêmicas, né, que são as ordens do sucesso atuantes na profissão e nas empresas. Mas e o dinheiro? Como é que o dinheiro também é um combustível de troca tão favorável, tão importante, cheio de energia, a quem ele serve, né? E qual é a postura também que nós temos mediante ao dinheiro e o que fazemos com ele nas nossas famílias. Então, Humberto, ele tem uma fala que é linda, que é sobre o empresário. Ele fala que o empresário, quando ele olha inicialmente para os seus funcionários e para as famílias dos seus funcionários, ele está a serviço da vida e, assim, multiplicando energia para realmente fazer com que toda a caminhada de prosperidade aconteça na sua empresa, né? É porque esse é o propósito do trabalho, servir a vida, nos dar sustento. Então, ele diz que o empresário é quem tenha mais oportunidade, porque ele serve a vida com negócios, com produtos, com empregos, empregando pessoas, servindo as famílias. Então, esse curso a gente montou com base nisso, nessa experiência que a gente tem com as empresas, que a gente tem trabalhado, trabalhando com constelação, trabalhando com consultoria, com gestão, com atendimento de profissionais adoecidos, porque quando a gente não presta atenção na lei do equilíbrio, a gente adoece no ambiente empresarial, a gente estaciona a nossa carreira, às vezes a gente não dá conta de
dar um passo em direção a outros horizontes, a gente fica preso nas nossas ideias como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Que é as necessidades básicas de alimento, segurança, sustento. Então, a gente não consegue sair dessas necessidades básicas, sobrevivência, né? De sobrevivência, mecanismos de sobrevivência, para expandir, para, às vezes, ter coragem para realizar coisas novas. Então, o nosso curso é focado tem 4 módulos que começam agora em agosto. Então, é o primeiro módulo em agosto, o segundo em setembro, o terceiro em outubro e o quarto em novembro. São módulos interdependentes, então é possível fazer um módulo só. As inscrições já estão abertas no nosso site. E temos propostas especiais para quando se tiver um grupo que queira participar, várias pessoas da mesma empresa, várias pessoas que estejam se agrupando, que são de mesmas áreas, que é só procurar a gente para a gente conversar. Vocês vão ser muito bem-vindos. Cris, uma vez eu escutei assim, para sair desse campo de sobrevivência, você precisa dar um salto para o campo da vivência, da vida, que é viver a vida, né? Então, esse curso, por exemplo, é uma oportunidade grande de olhar para tudo isso. Ele não é só para empresários, investidores, mas também é para profissionais autônomos, para empregados, né, para funcionários de diversas áreas, diversas clínicas, empresas, hospitais, enfim, está em todas as áreas profissionais, em todas as carreiras. Basta você realmente se organizar para dar esse passo, esse impulso para o campo da vivência, da vida. Ok? A Elaine está aqui. Obrigada, meninas. Aprendo sempre muito com vocês. Patilo também. Ítala, gostaria de estar mais perto para poder participar dessas vivências. Acho muito legal ver todo o sistema hierárquico na carreira e na profissão. É sempre muito interessante tudo que vocês falam. Para mim faz muito sentido. Gratidão. Que bom. E a Cláudia. Oi, Larissa, que delícia te assistir. Um beijo, Cláudia. Parceira da Larissa lá da Rede. Com certeza, lá de Londrina. Muito grata. A Lu chegou agora, Lu. Tudo bem? Lu. Boa noite. Então, nós somos muito gratos. Nós que somos, assim, temos muita gratidão por poder servir desta forma também, né? Queremos também reforçar o convite para o nosso treinamento em desenvolvimento sistêmico, né, que está com a terceira turma que começou esses dias e a gente decidiu abrir uma nova oportunidade para quem quer entrar ainda no curso, participar dessa terceira turma, que essa terceira turma está especial, tem 8 módulos, a gente veio com uma proposta nova e quem tiver interesse tem um módulo 1 agora, começando no dia 9 e 10 de agosto. Então, todos são bem-vindos, é só nos procurar, que as inscrições também estão abertas no site, e é um caminho de transformação, né? No curso de aprofundamento de organizacional, a gente foca muito nesse tema, mas no curso também de treinamento em desenvolvimento pessoal, a gente tem um módulo sobre essa área, que é carreiras e profissões e negócios, também que a gente trabalha esses temas. Miriam, obrigada pelo carinho. Cris, Fábia. Muito obrigada, Fábia, viu? E assim, gente, para quem também tem a oportunidade de estar mais com as constelações familiares, sábado agora, no Instituto, nós vamos estar com um workshop de constelações familiares vivencial, né? Lá no Hotel Ibis, com algumas vagas ainda para participação, certo? E é isso, né, Aline? E aguardem, porque agora nós vamos fazer lives com mais frequências, Isso. Vão ter lives surpresas, vão ter temas surpresas. Isso. Então, fiquem acompanhando as nossas redes sociais. Grata, Luana. Grata, Luana. Que a gente vai estar mais frequente por aqui, trazendo temas. Vocês podem enviar perguntas no direct, nas mensagens, que a gente vai ouvindo, lendo as perguntas de vocês, os depoimentos, e vai vendo as necessidades para a gente ir organizando as lives. É isso aí. Boa noite a todos. Para vocês. Muito obrigada. E quem chegou no final, fique tranquilo que no Facebook e no Instagram ela fica 24 horas ainda. É isso. Grata.
Beijos para todos. Estelinha, oi, Estelinha.